Continuando aqui com a ideia de triângulo, né? Focalizando aqui no triângulo retângulo, a gente já viu que a gente pode usar o teorema de Pitágoras se a gente tiver um triângulo retângulo, se a gente conhecer dois lados desse triângulo retângulo, então a gente aplica o teorema que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde nosso A ao quadrado é nosso maior lado, que é chamado de hipotenusa, e o B e o C são os nossos catetos, certo? Mas nem sempre a gente conhece dois lados. A gente pode ter um triângulo retângulo, mas não conhece dois lados. E aí surge para a gente as relações trigonométricas do triângulo retângulo. E para a gente trabalhar com essas relações trigonométricas do triângulo retângulo, a gente precisa de novo de um triângulo retângulo. A gente precisa conhecer um lado, qualquer lado, pode ser cateto, pode ser hipotenusa, e a gente precisa conhecer um outro ângulo, além do ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus aqui é condição necessária para a gente estar trabalhando com um triângulo retângulo. Além desse ângulo de 90 graus, a gente precisa conhecer um outro ângulo. E aí existem três relações trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente. Então, vamos esquematizar isso aqui. Ó, então, para trabalhar as relações trigonométricas do triângulo retângulo, a primeira condição é que precisa ser um triângulo retângulo. Esse é meio óbvio, né? Porque se as relações é do triângulo retângulo, eu preciso de um triângulo retângulo. Segunda condição é que eu preciso conhecer um lado e um ângulo, certo? Um outro ângulo diferente desse 90 graus. Para ser triângulo retângulo, aqui já tem um ângulo de 90. Depois tenho que conhecer um lado e outro ângulo, e um ângulo diferente de 90 graus. Se isso acontecer, se eu tiver um triângulo retângulo e se eu conhecer um lado e um ângulo, então a gente vai poder usar as relações, que são três. Tem a do seno de um determinado ângulo, que é justamente esse ângulo diferente de 90 graus. Tem o cosseno e tem a tangente. Então, são três relações, seno, cosseno e tangente. E aí, essas relações eu lembro como corri, caí de coca, ou só catoa. O que é corri? É cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é cair? É o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, conhecendo um triângulo retângulo, um lado e um ângulo diferente de 90 graus, eu posso usar uma dessas três relações trigonométricas. Olhando aqui para o nosso triângulo, a gente já viu lá em Pitágoras que o maior lado oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. E a gente chamava ela lá de A. Então, continua sendo a nossa hipotenusa. Esses dois lados aqui que formam um ângulo de 90 graus, a gente chama ele de catetos. Então, aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto. E aqui eu vou chamar, por exemplo, de B e C. Lá no teorema de Pitágoras, eu precisava conhecer dois lados, uma hipotenusa e um cateto, ou os dois catetos. Agora, eu preciso conhecer um ângulo diferente do de 90 graus. Então, por exemplo, digamos que eu conheça um ângulo aqui embaixo. Um ângulo alfa. Então, eu preciso conhecer um ângulo alfa e um lado. Digamos que eu conheça o lado C. Se eu conhecer um ângulo e um lado, eu consigo descobrir os outros dois lados que estão faltando, usando as relações. E aí, para isso, eu preciso saber quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. A hipotenusa, tranquilo. É sempre o maior lado oposto ao ângulo de 90 graus. Mas quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente? Então, eu sempre vou olhar como referência para o meu ângulo. Do outro lado do ângulo, ó,
eu tenho o cateto B. Como ele está do outro lado, esse daqui se chama cateto oposto. E esse cateto C aqui, ó, que está exatamente do ladinho, se chama cateto adjacente. Então, se eu quiser descobrir, por exemplo, o lado B, e eu conheço o lado C, eu vou poder fazer o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Que relação que é cateto oposto sobre cateto adjacente? Cateto oposto sobre cateto adjacente é a nossa hipotenusa. Ah, se eu quisesse descobrir a hipotenusa e eu tenho o cateto adjacente, o que é que eu faço? Eu iria fazer cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu iria fazer o cosseno. Também pode acontecer de o ângulo estar em outra posição. Digamos que o ângulo esteja aqui em cima. Vou colocar um ângulo beta agora. E aqui eu tenho oposto ao ângulo 90 graus a hipotenusa. Do lado do ângulo de beta, que é agora meu ângulo diferente de 90 graus, eu tenho o cateto adjacente. E do outro lado ao cateto beta analisado, eu tenho o cateto oposto. Então, digamos que agora, esse ângulo aqui, ele fosse de 30 graus. Eu quisesse saber quanto equivale o cateto oposto, sabendo que a hipotenusa é igual a 8. Como é que eu vou encontrar esse cateto oposto aqui? Ora, eu tenho que usar uma das três relações. Posso usar elas? Posso, porque a primeira condição é ter um triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo? Tenho. Ok. Segunda condição é um lado. Eu conheço um lado? Conheço. É 8. Eu conheço um ângulo diferente de 90 graus? Conheço. É de 30. Então, se eu conheço um lado e conheço um ângulo e é um triângulo retângulo, eu posso usar as relações trigonométricas. E então, eu vou usar quem? Seno, cosseno ou a tangente? Então, eu tenho que descobrir o cateto oposto. Então, vai ser ou seno ou tangente. Já sei que não é cosseno porque aqui não tem nada de cateto oposto. Então, eu quero descobrir o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Então, eu vou usar o seno. Quero descobrir o cateto oposto, tenho a hipotenusa. Não dá para ser a tangente, porque aqui é cateto oposto e cateto adjacente. Então, se eu vou usar o seno, eu vou usar o seno de 30 graus. Igual a cateto oposto é quem eu quero descobrir, meu x, sobre a minha hipotenusa que eu tenho, que é 8. E aí, para a gente fazer isso, a gente precisa saber quanto que é o seno de 30 graus. E o seno de 30, considere que ele vale 1 sobre 2. Então, onde tem seno de 30, a gente vai escrever 1 sobre 2. É igual a x, que é quem eu quero descobrir, sobre 8. Posso simplificar aqui? Posso, né? Na igualdade, eu posso simplificar um de baixo e o outro de baixo. Ah, se eu quero simplificar, não. Então, era só fazer meio pelos extremos. Então, aqui, simplificando, eu vou ficar com 1 sobre 2 dividido por 2, 1. X sobre 8 dividido por 2, 4. E aí, fazendo meio pelos extremos, x é igual a 4. Então, esse lado aqui agora é igual a 4. Se eu quisesse saber o cateto adjacente, observa que agora eu poderia usar Pitágoras, porque eu conheço dois lados, tenho um triângulo retângulo e eu quero descobrir o outro lado. Então, agora eu poderia usar Pitágoras da seguinte forma: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu sei quem é a hipotenusa, 8 ao quadrado, igual a b ao quadrado, eu não sei quem é, quero descobrir. E c ao quadrado a gente acabou de descobrir que é 4. Então, 8 ao quadrado dá 64, que é o mesmo que 8 vezes 8. X ao quadrado eu não sei.
e 4 ao quadrado é 16. Então, x ao quadrado mais 16 igual a 64. Eu vou só organizar aqui. Quero saber o valor de x, então eu vou isolar. X é igual a 64 menos 16. Fazendo essa subtração aqui, vou pedir emprestado ao 6, vai ficar 5. 14 menos 6 é 8. 5 menos 1 é 4. Então, x ao quadrado é igual a 48. X é igual a raiz de 48. Mas quem danado é raiz de 48? Não sei, eu sei raiz de 49, que é 7. Então, eu vou fatorar 48 por 2, que vai dar 24, por 2, que vai dar 12, por 2, que vai dar 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Como é raiz quadrada, então eu vou agrupar de 2 em 2 os iguais. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, e o 3 aqui vai ficar sozinho. Então, essa minha raiz de 48, nada mais é que 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Como a raiz aqui é quadrada, então eu posso cancelar o quadrado com quadrado, esse 2 sai aqui de dentro. O quadrado com quadrado, esse 2 sai aqui de dentro. E o 3 vai ficar aqui dentro da raiz sozinho. Então, 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 é a medida desse outro lado aqui. Então, observe que nesse problema eu consegui usar tanto relações trigonométricas do triângulo retângulo, como o teorema de Pitágoras.